Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitoralize. Eu espero que todos vocês estejam bem. Tô bastante sumida, assim, do canal. Esse ano tá sendo super corrido por aqui, mas eu pretendo resolver isso brevemente e trazer mais conteúdo aqui pro canal. Mas hoje eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, porque hoje é um dia extremamente especial. Porque hoje é o dia do professor e eu queria já começar esse vídeo desejando um ótimo, excelente, super feliz dia dos professores para todos os meus amigos de profissão. Eu também faço parte dessa categoria, eu sou professora de biologia e eu amo o que eu faço. Eu sou completamente apaixonada pela docência, pela arte de ensinar. Mesmo com tantos desafios que a nossa profissão enfrenta, né, mesmo com todas as nossas dores em um país em que a educação ela não tem o valor devido, o reconhecimento adequado, eu acredito na missão de ser professor, eu acredito numa educação transformadora e eu me orgulho demais de fazer parte desse time, o time dos professores. E a docência ela já me proporcionou experiências extraordinárias e eu espero que continue me proporcionando durante muitos anos aí da minha vida. E por isso que hoje eu quis trazer um vídeo temático. Eu quero indicar para vocês alguns autores que também eram professores, eram e alguns ainda são, porque sim, alguns ainda estão vivos. E eu separei uma lista, tem muitos autores que eu gosto que também já lecionaram, né, também exerceram em algum momento da vida deles a docência, mas eu separei aqui 10 autores, 5 mulheres, 5 homens, e eu vou indicar uma obra, algum texto deles para vocês lerem. A primeira que eu vou indicar para vocês é a Cecília Meirelles, a nossa maravilhosa poeta intimista. Ela era professora de educação primária e posteriormente ela passou também a lecionar em faculdades, né, a ensinar literatura em universidades do Rio de Janeiro e também do Texas. Ela era completamente apaixonada pelas crianças, ela nunca abandonou a educação primária, inclusive ela fez um livro em 1923 que foi publicado, que é Criança, Meu Amor, que é uma prosa poética que inclusive foi adotado como leitura obrigatória nas escolas. Eu vou indicar um livro que se chama Isto ou Aquilo, que foi publicado em 1964, é um livro de poesia infantil, mas é lindo, maravilhoso. Espero que vocês gostem, pesquisem os poemas da Cecília Meirelles. Ela era uma professora extremamente apaixonada pela educação e por isso ela é a minha primeira dica de hoje. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é de uma diva rainha que eu sou completamente apaixonada, que é a Conceição Evaristo. Eu amo tudo que a Conceição Evaristo escreve. Ela foi professora durante muitos anos na rede municipal e estadual de ensino. Também se tornou professora universitária, lá que ela começou a ter mais oportunidades para publicar os seus livros, né? E o que eu vou indicar dela para vocês é o Olhos d'Água, que é um livro maravilhoso de contos. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam o conto Olhos d'Água. Dá para ler naquele Google Book, sabe? Aquela visualização prévia, dá para ler pela internet mesmo, online. Que é um dos meus contos favoritos da vida inteira. Eu amo aquele conto, acho super lindo, emocionante. Sempre choro quando eu leio. Depois que eu fui mãe, então, mais ainda. E eu espero que vocês gostem. Ela é maravilhosa, é uma rainha que ainda está em atividade, super lúcida, produtiva. E eu gosto demais da Conceição Evaristo. Uma professora absolutamente inspiradora, que também desenvolveu muitos termos, né? Inventou alguns termos, como o termo da escrevivência, que é fantástico. Se você não sabe o que é escrevivência, sugiro que leia a respeito, ou então melhor, assistam vídeos de entrevistas da Conceição Evaristo, que tem várias aí no YouTube. Ela tem uma paz muito própria, assim, um jeito de falar muito, muito tranquilo, que dá vontade de ficar vendo ela falar assim direto. Então é a minha segunda indicação para vocês. A minha terceira indicação é de uma outra rainha musa, a Margaret Atwood. É uma canadense, ela ainda é viva também. E apesar dela não ter o diploma de licenciada, ela é bacharel, né, em várias áreas aí do conhecimento, mas ela lecionava também em algumas universidades.
E a Margaret, a escrita dela, ela tem muitas questões de gênero envolvida, principalmente literatura mais feminista, né? Algumas distopias. Ela é maravilhosa, gente. Ela é autora do Conto da Aia, que é a minha indicação da obra da Margaret para vocês. Sim, tem uma série, mas ela não chega nem aos pés do livro. Quando você lê o livro Conto da Aia, você vai ver que é algo tão superior, sabe? E olha que a série tem muitos fãs, né? Mas o livro é simplesmente formidável. Pra mim é um livro que se basta, é um dos meus livros favoritos da vida, inclusive, e é um livro que se basta. Só que a Margaret, ela fez um bônus, ela fez como se fosse uma continuação, que é os Testamentos, que eu li esse ano, que eu também amei, gente. Eu tava com medo de ler e já não gostar tanto da continuação da história. Mas eu amei, porque não é bem uma continuação, é uma explicação de muita coisa que aconteceu ali no tempo, em Gilead, que acontece lá no Conto da Aia. E é espetacular, gente. Ela conseguiu manter ali a sua genialidade nessa obra, Os Testamentos. Então eu super indico a Margaret para vocês. A minha outra indicação é a J.K. Rowling. Eu acho que dispensa indicação de livro, né, gente? A autora de Harry Potter. A J.K., pra mim, ela é muito diva. Eu sou completamente fã do Harry Potter. Inclusive, quando meu filho começar a ler, vai ser, assim, primeiros livros que eu vou dar pra ele pegar gosto mesmo pela literatura, porque é muito difícil ele não gostar. Fico muito feliz porque ela é uma autora que tem aí esse reconhecimento mundial ainda em vida, né? Eu acredito que Harry Potter já é um grande clássico da literatura, mas ela também foi professora de língua inglesa. Então, tem alguns textos que eu li sobre, né, a vida da J.K., que ela que ela lecionava durante o dia e escrevia durante a noite. Muito maravilhosa, né? Então, ela é mais uma indicação para vocês, que eu acredito que é essa que vocês já conhecem. A próxima indicação que eu quero fazer aqui pra vocês é da Simone de Beauvoir, essa mulher que era um gênio, de tão inteligente, né? Professora de filosofia em universidades da França. Os textos dela são muito marcados por questões feministas. Eu acredito que as teorias feministas, a noção de empoderamento feminino nunca mais foi a mesma coisa depois da Simone de Beauvoir, que deu tantas contribuições aí, né, para o movimento feminista. Ela era, assim, muito formidável. Ela é autora de O Segundo Sexo, de Os Mandarins e muitos outros. Ela deixou muito material pra gente. São calhamaços, então eu vou indicar pra vocês aqui um texto mais curto, que é um monólogo, que é Viver Sem Tempos Mortos. Eu amo demais esse texto, eu acho espetacular demais. E queria que todo mundo conhecesse. Ela vai falar um pouquinho sobre a velhice, sobre a passagem do tempo. Inclusive, gente, tem alguns vídeos no YouTube da Fernanda Montenegro interpretando alguns trechos desse monólogo, que é, assim, formidável, né? Porque a Fernanda Montenegro também é diva master. Então, recomendo que vocês assistam e conheçam esse texto. Simone de Beauvoir era realmente uma gênia da literatura, tem frases assim que dá vontade de tatuar várias. E agora os 5 autores, né, os homens que eu vou indicar pra vocês. Vou começar falando e indicando logo um maravilhoso que eu acho que todo mundo conhece, que é o Tolkien, né, gente, o grande autor aí do Senhor dos Anéis, essa trilogia super clássica que ganhou assim o mundo. E o Tolkien, ele foi professor, né? Ele realmente era professor de universidade, licenciado. E ele lecionava, além de literatura, inglês, ele era professor de anglo-saxão, que era uma língua germânica ocidental. Inclusive, ele é considerado um dos especialistas na área, né? Ele era, assim, o top dessa disciplina. E ele é espetacular. Eu vou indicar aqui dele pra vocês o Hobbit. Senhor dos Anéis é maravilhoso também, mas eu vou indicar o Hobbit porque é a porta de entrada ali pra Terra-média. Talvez tenha algum livro anterior, não sei, mas eu acho que o Hobbit, ele te dá uma boa ambientação, uma porta de entrada muito boa aí pra você conhecer o universo do Tolkien, que é formidável.
O segundo autor que eu vou indicar para vocês é o C.S. Lewis, que ele é o autor das Crônicas de Nárnia, né? Um irlandês que era professor universitário também, e eu acho que dispensa apresentações também. Crônicas de Nárnia é maravilhoso, é uma leitura extremamente fluida que eu indico para vocês, mais aí um professor gênio da literatura. Em terceiro lugar, eu vou indicar para vocês o Ariano Suassuna, um nacional que eu sou apaixonada. Eu gosto muito do Ariano Suassuna, gente. Ele tem umas entrevistas assim, nossa, maravilhosas no YouTube, que eu recomendo que vocês assistam. Ele é o autor do Alto da Compadecida. Se você não conhece o texto do Alto da Compadecida, eu recomendo que você conheça, porque o filme já é espetacular, né? É também interessante você conhecer da onde que vem essa ideia para esse filme, né? E o Ariano era um autor super humilde. Ele chegou a cursar direito, né, mas ele abandonou a advocacia para ser professor de estética da Universidade Federal de Pernambuco. E ele era também professor e idealizador do movimento armorial, que era um movimento que valorizava a arte popular. Como não amar o Ariano Suassuna, né? O próximo que eu vou indicar pra vocês é um dos meus autores favoritos da vida, quiçá talvez o melhor. Ele tá ali empatadinho com o Voltaire, é o Gabriel Garcia Marques. Porque, gente, tudo que ele escreve eu amo. Inclusive, esse ano eu li o último livro, né, que ele escreveu em vida, que foi o Memória de Minhas Putas Tristes, que pretendo trazer resenha aqui para esse canal também. Não é o meu livro favorito dele, esse colombiano, conhecido como Gabo. Ele, apesar de não ser professor de fato, licenciado, ele dava aulas de cursos, é como se fossem oficinas de escrita criativa, né? Então ele se reunia com vários alunos e dava aulas sobre o que ele chamava bendita mania de contar, né? Que aí ele ensinava algumas técnicas e gostava muito de escutar os alunos. Então era um processo assim de aprendizagem mútua mesmo. E era muito, devia ser algo maravilhoso, né? As aulas do Gabo, pelo menos os alunos relatam, né? Já li alguns relatos de algumas pessoas que foram alunos do Gabo e que só tem memórias boas, né? Pra falar sobre. Bom, eu vou indicar o 100 Anos de Solidão, que é o meu livro favorito da vida ali, né? Junto com o Lobo da Steppe. Eu acredito que o livro do Desassossego vai entrar, mas ainda não terminei de ler ali no meu pódio, talvez ultrapasse, mas enfim, 100 Anos de Solidão é uma das coisas mais espetaculares que eu já li na minha vida e eu super indico pra vocês, é perfeito, é um livro que eu não vejo defeito. E pra finalizar, vou indicar pra vocês Carlos Drummond de Andrade. Sim, Carlos Drummond de Andrade também chegou a ministrar aulas em Itabira. E ele é um poeta que eu sou completamente apaixonada. Vou indicar para vocês o livro Sentimento do Mundo, mas indico também um poema, se vocês puderem ler na internet, tem disponível aí em vários sites, que é o poema Mundo Grande. Eu amo esse poema e eu já indico. E o Drummond, ele tinha uma frase que dizia assim: professor é a profissão que semeia amanhãs. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Então, por favor, leiam o Drummond. Façam esse favor a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou finalizar com uma frase do Paulo Freire, que foi um grande mestre aí da educação. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Acho essa frase muito bonita e representa bastante, né, esse ofício do professor. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo, feliz Dia dos Professores pra gente. Tchau, tchau.